Olá, seja muito bem-vindo ao canal Nova Chama. Se você está aqui, não é por um acaso. Eu me chamo Cláudia Santos e este canal nasceu para que o fogo do Espírito Santo encha o seu coração. E se você faz parte dessa geração que anseia acender essa chama e mantê-la acesa, assiste esse vídeo até o final, compartilha com o maior número de pessoas, ativa os sininhos, fazer parte desse povo que anseia manter acesa a chama de Deus. E hoje eu quero conversar com você sobre Deus tem um plano em sua vida. Mas para isso, nós precisamos tomar algumas atitudes para descobrirmos qual esse plano e como nós podemos fazer com que esse plano se torne realidade em nós. E a primeira coisa que devemos fazer é buscar a Deus. Buscá-lo em primeiro lugar. Nenhuma estrutura pode se manter completamente firme se não houver uma base, se não houver um alicerce. Para algo ser realmente estruturado, edificado, solidificado, é preciso antes ter uma base. Quando um construtor vai fazer um edifício, por exemplo, uma boa parte do orçamento está na edificação, está no alicerce, nas colunas. Quando nós vamos começar um curso, quando nós vamos começar uma faculdade, uma boa parte das aulas, né, logo do primeiro semestre, é fazendo esse alicerce, é construindo essa base, para que nós possamos erguer, então, o conhecimento. E tudo na nossa vida precisa, sim, de uma base, de um alicerce. E a palavra, a nossa fé, também não é diferente. Para que a nossa fé, para que a nossa espiritualidade, ela possa permanecer firme, inabalável, ela precisa de uma base. E a base disso é Deus. Buscar primeiro a Deus. Como fala na palavra, busque Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas. Isso é a nossa base, a palavra de Deus. E é sobre construir essa base que Cristo descorreu em Mateus capítulo 7, versículo 24, que eu vou ler com vocês, sobre a pessoa ser prudente. Ele diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seu alicerce na rocha. Então, quando nós somos como este homem prudente, que fazemos as coisas pensando, né? Criando um alicerce, mesmo que as tempestades venham, mesmo que as dificuldades apareçam, nós permaneceremos fortes e inabalados. E para isso, Deus, ele tem que ser o nosso alicerce forte. Deus tem que ocupar o primeiro lugar em nossa vida. Ele é o nosso alicerce. Temos que estar sempre buscando, procurando a ele. Como Jesus falou em Mateus capítulo 6, versículo 33, temos sempre que estar procurando pelo eterno. Ele nos conhece a nós mais do que a nós mesmos. Quando nós éramos crianças, nós sempre recorríamos aos nossos pais, né? Para socorro, para conselho, para dúvidas. E Deus é o nosso Pai eterno. Então, nós temos que estar sempre procurando, sempre buscando a Ele, para que nós possamos ter conselhos, para que nós possamos ter orientação, direcionamento da palavra, porque Ele nos conhece e Ele sabe os pensamentos que tem sobre nós, que é muito melhor do que os nossos, pois são pensamentos de vida, são pensamentos de altruístas, são pensamentos de fortaleza, são pensamentos de vitória, são pensamentos de conquista.
São pensamentos de fortalecimento para a nossa vida. Então, os pensamentos de Deus são muito melhores do que os nossos. E o que Ele deseja para nós é muito mais do que aquilo que pensamos ou imaginamos. Os nossos pensamentos são limitados, os nossos desejos são limitados, mas os deles são muito melhores e muito maiores do que o nosso. A palavra diz: quem é que pode sondar o coração de Deus? Nem homem algum pode fazer isso, porque Ele é infinitamente maior, infinitamente poderoso, e Ele é soberanamente bondoso. Contudo, nós temos que estar sempre procurando o amadurecimento da palavra, e não ficar guardados em velhas tradições, não ficarmos, como o apóstolo Paulo falou para os Efésios, ficavam buscando voltar aos velhos rudimentos. Nós temos que estar procurando amadurecer na palavra, conhecer a Deus. Os tempos são outros, as estações mudaram. Existe uma nova mentalidade no mundo e nós temos que estar buscando o amadurecimento, o entendimento desses novos tempos. Muitos hoje vão à igreja e aceitam Jesus como seu Salvador. E é digno, e é correto. Temos sim, Ele é o nosso Salvador, Ele morreu naquela cruz por nós. Mas a maioria não o aceitam como seu Senhor. As pessoas rejeitam Jesus como seu Senhor, porque Senhor pressupõe dono, pressupõe que a partir do momento em que nós o chamamos e o reconhecemos como Senhor, não é mais a nossa vontade que prevalece, mas a dele. Sempre que vamos fazer algo, buscar algo, temos que reconhecer e saber qual é a vontade de Deus naquela situação. Tem até uma frase que diz, né? Se fosse Jesus nesta situação, como ele agiria? Nosso pensamento, nosso amadurecimento espiritual tem que estar sempre voltado a isso. E se fosse Jesus, como ele reagiria nessa situação? E se fosse Jesus, o que ele falaria para essa pessoa? E se fosse Jesus, como ele se comportaria nesse momento? Então, isso nos leva a amadurecer e a buscar a Deus em primeiro lugar. Mas para isso, nós temos que ter confiança. A confiança é necessária, pois confiar de que Deus está nos direcionando, nos aconselhando, nos dá esperança. Confiar em Deus mesmo sem entender. Isso é fé. Confiar em Deus mesmo sem entender. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, nos dá a definição clara do que é fé. Capítulo 11, versículo 1 diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fé é confiar, mesmo sem entender. A confiança é uma expressão de fé. Quando colocamos a nossa confiança em alguma coisa que não seja Deus, nós estamos abrindo uma porta de legalidade para que o inimigo possa agir em nossa vida. Pois confiar em Deus é que nos guarda e que nos livra do mal. Quando nós colocamos a confiança em nós mesmos, que somos falhos, quando nós colocamos a confiança em pessoas que são falhas, quando colocamos a confiança no nosso emprego, que não é algo que possamos ter a certeza de que nunca vamos perdê-lo. Então, todas essas coisas abrem legalidades, porque não é Deus que está agindo nisso. A meta de Satanás é fazer com que nós criemos fortalezas em nossas almas, direcionando a confiança para o lugar errado. E ele faz isso com muita sutileza. Ele nunca vai nos apresentar algo ruim, porque sabe que será rejeitado. Por exemplo, eu já ouvi pessoas dizerem que não há necessidade de ler e meditar na palavra. Afinal de contas, o Espírito Santo mora em você. Então você só precisa falar.
não precisa mais ler a palavra, estudar a palavra, meditar a palavra, porque nós já temos o Espírito Santo. Mas não é isso que Jesus nos ensinou. Não é isso que a Bíblia nos ensinou. Pelo contrário, ela diz que nós não devemos nos apartar da palavra, meditando nela dia e noite. Então, não é errado nós orarmos, e nós sabemos que o Espírito Santo está conosco, mas nós não devemos deixar de meditar e estudar a palavra, a Bíblia. Para Satanás, pouco importa onde você vai colocar sua confiança, contanto que não seja em Deus. Por isso, ele nos engana com sutilezas no nosso dia a dia. E é a palavra a nossa principal arma de defesa. Acreditarmos no que é impossível para nós, isso é fé, conforme eu li em Hebreus capítulo 11, versículo 1. É algo que é sobrenatural, não é no nosso alcance. Nós temos apenas que acreditar que Deus fará. É confiar no Deus Todo-Poderoso e depositarmos a nossa confiança nele. Fé é confiar, mesmo sem entender o porquê. Quando uma criança ela está começando a andar, ela tem vários tombos, mas ela nunca desiste, porque ela tem um alvo, ela tem um propósito. Inconscientemente na sua vida, ela sabe que ela precisa se levantar, ela precisa andar para avançar. E na nossa vida espiritual acontece o mesmo. Mesmo que as dificuldades aconteçam, mesmo que os tombos apareçam, mesmo que as críticas ou os julgamentos, mesmo que venham dores de lugares onde inesperados, até mesmo de dentro da igreja, nós temos um alvo, que não é agradar o nosso pastor, não é agradar os nossos líderes, é agradar a Deus. Então, mesmo com os tombos, mesmo com as quedas, nós temos que levantar e dar o passo à frente e seguir em frente, porque é a Deus que nós temos que agradar, porque Ele é o galardoador dos que o buscam. É para Ele que nós estamos indo. É para Ele e é por Ele que nós estamos nessa terra, para dar um bom testemunho de quem é Deus, e assim nós podemos crescer e avançar, sem olhar para o homem, sem colocar a nossa confiança em pessoas que são falhas. Deus não é falho. Deus, ele não é homem que minta, nem filho do homem que se arrepende. Então, o que ele prometeu para você, ele fará. Não tenha dúvida, ele fará. Certa vez eu conversei com uma pessoa que fez um pacto com Satanás, sobre como é que acontecia quando ele fazia um pedido para o inimigo. Ele então me respondeu: é rápido, logo a gente consegue. Fazer um pacto com ele, beber sangue, essas coisas, né? Loucas. Ele diz que. Aí ele me falou que logo vem a fortuna, vem a fama, vem tudo que eles pedem, logo, logo eles conseguem. Aí eu disse assim, mas permanece? Essas coisas permanecem? Ele disse assim, não, o preço é muito alto e não permanece. A gente está sempre perdendo e por isso que há necessidade da gente estar sempre renovando pactos. Mas a gente ganha muito dinheiro e logo perde. Consegue uma casa e logo perde. Aí eu disse assim, mas com Deus é diferente. Demora as coisas acontecerem com Deus. Porque Deus, ele primeiro prepara o nosso coração. E não há negociação com Deus. Não há um toma lá da cá. Deus, ele nos trata, nos forja, para que possamos receber as suas bondades, a sua herança permanentemente. Porque depois que ele nos entrega, nunca mais ele tira. Mesmo que a gente se perca dele, mas ele não tira. E ele disse assim, por isso que eu não gosto, porque demora demais. Aí eu falei, mas é permanente. Ele disse assim, mas eu não sei até quando eu vou viver, então eu prefiro viver tudo o que for possível nessa terra.
Aí então eu disse, mesmo sabendo que a sua alma vai padecer eternamente no inferno, ele disse assim, mas não me importa. Isso é muito triste, sabe, amados? As bênçãos que Deus nos dá são geracionais, é perpétuo, é para sempre. E o nosso alvo é a salvação eterna, é a nossa coroa, é trocar a nossa cruz pela coroa da vida eterna. Nós não estamos aqui para viver por pouco tempo e depois acabar. A promessa de Deus é uma vida eterna, sem doença, sem dor, sem clamor. Todas as coisas ruins serão coisas do passado, pois Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, viver apenas um pouco tempo para a satisfação da carne, isso não é algo que agrade o coração de Deus e muito menos nos agradam. Porque nós vimos que pessoas que vivem para o mundo e no mundo estão sempre buscando algo. Porque a alma está vazia, está sempre procurando e preencher algo que só é preenchido com o Espírito Santo. E nós temos que dar passos de fé, acreditando, confiando de que Deus está do nosso lado. A expressão pela fé não é uma fé estática, sem movimento. A fé, ela é necessária para que ela haja em nossa vida, é necessário ter movimento, ter obras. Nós precisamos ir atrás, realizar o que Deus nos pede para fazer. A fé, ela é projetada. A fé é algo que move o coração, que move o nosso corpo. Nós temos que ter atitudes de fé com palavras, com pensamentos e com ações. A nossa vida deve ser movida por atitudes de fé. A nossa fé, ela deve estar totalmente focada em Deus. A nossa fé, ela deve ser movida pela palavra de Deus. A nossa fé deve ser movida pela presença de Deus. A fé é o alicerce da nossa vida. É confiar plenamente em Deus, mesmo sem entender como Ele fará. Algum tempo atrás, eu escutei uma expressão de uma pregadora que dizia assim: Senhor, eu te apresento os meus problemas, é esse. Amanhã eu preciso resolver isso, mas como eu não sou eu que vou resolver, então eu vou dormir, e já que o senhor vai ficar acordado, o senhor fica pensando na solução. Amanhã de manhã o senhor fala comigo e a gente resolve junto. Gente, eu achei isso assim de uma ousadia e uma confiança tão grande em Deus, e é justamente isso. É fé que traz a paz que excede o entendimento humano. É confiar em Deus. Senhor, eu não posso fazer, não tenho como fazer. O que eu tinha que fazer eu já fiz. Então agora é com o Senhor. Amanhã de manhã o Senhor me apresenta a solução e a gente resolve juntos. Mas olha o que ela falou. A gente resolve juntos. É nós e Deus. É Deus colocando o chão e a gente dando o passo. Isso é fé. Não procure, irmãos, refúgio nos problemas que angustiam a sua alma. Tenha fé, tenha confiança de que Deus está movendo, de que Deus está trabalhando. Esse negócio de dizer que Deus está em silêncio é para quem não lê a palavra, é para quem não medita na palavra, porque Deus fala através da sua palavra. Deus fala através do que ele deixou escrito para nós. Aqueles homens e mulheres, não morreram à toa para que nós pudéssemos ter hoje a palavra de Deus nas nossas mãos. Deus ele fez isso porque nós precisamos estar conectados com a sua palavra, confiantes na palavra, ouvindo a palavra, que é a boca de Deus. Diga assim comigo: eu estou convencido da bondade de Deus que prevalece. E eu sei, estou certo, que o Espírito Santo habita em mim. Portanto, eu descanso no Senhor, confiando de que Ele me orientará, me direcionará e me aconselhará a tomar as melhores decisões.
Eu confio na minha rocha e na minha fortaleza, o Deus em que eu confio e me esconde de todo o mal. Amados, nós temos que estar sempre preparados para todas as coisas ruins, porque Jesus disse que no mundo teremos aflições, mas nós temos que entender que assim como ele venceu o mundo como homem, nós também venceremos, confiando na palavra, acreditando na palavra e certos de que o nosso prêmio está nos esperando. Quando nós estamos cientes desta verdade, não é que todos os problemas vão sumir como um passo de mágica, mas é porque nós nos revestimos de autoridade e poder, de confiança de que um Deus está ao nosso lado e nós não estamos mais sozinhos. Então, vamos permanecer colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida, acreditando mesmo sem entender e declarando fé e alicerçando a fé em nossa vida. Que Deus nos abençoe e nos guarde. E que Deus esteja com você e com toda a sua família. Amém.